A paz de Jesus Cristo esteja com todos. Vem esse vídeo falar sobre Pedro, o primeiro Papa. Ao ouvir uma pregação onde o pregador tentava desqualificar essa função de Pedro, porque se ele falasse que Pedro foi o primeiro Papa, automaticamente estaria indicando a igreja oriunda de Jesus Cristo. Em todos os lugares que nós vamos, nós vimos que tem sempre alguém, um chefe, alguém de liderança. E Pedro, acima dos 11, foi-lhe dado essa capacidade, de coordenar os demais 11. Não foi por vontade dele, mas primeiro por Jesus Cristo e depois pela sua atitude. Eu vou participar de vocês aqui agora algumas passagens bíblicas que mostram a atitude de Pedro à frente do grupo. A primeira começa aqui em Mateus, capítulo 14, versículos do 26 a 31, e diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena ir ter contigo por cima das águas. Disse Jesus: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas. Sentindo o vento forte, teve medo, começou a afundar, e Jesus o segurou pela mão e disse-lhe: homem de pouca fé, você duvidou. A outra passagem é também interessante. Fala da transfiguração em Lucas 9, versículo 33. Diz assim: quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: é bom estarmos aqui. Poderemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para ti. Pois bem, na próxima passagem, eu vou falar para vocês a passagem de João, capítulo 20, versículos de 4 a 7. Fala quando Jesus saiu do túmulo, a sua ressurreição. E diz assim: corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro no sepulcro e inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro e entrou no sepulcro, viu os panos postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Nessa passagem, nós vemos aqui o ponto de hierarquia já tinha na cabeça de João, que ele correu primeiro, chegou primeiro ao túmulo, mas não entrou. Veio Pedro e Pedro entrou. Então João já tinha na sua mente aquele ponto de hierarquia, que Pedro era o seu chefe. Na próxima passagem, nós vamos falar sobre João, capítulo 21, os versículos 15 a 18. Isso já depois que Jesus já tinha ressuscitado, e foi o último encontro deles na Galileia, que diz assim: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João: ama-me mais do que estes? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, perguntou Jesus: Simão Pedro, ama-me? Pedro se entristeceu, respondeu: Senhor, tu sabes tudo, sabe que te amo. Jesus lhe responde: quando fores velho, estenderá as suas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queiras ir. Então, senhores e senhoras, né, vimos que essas passagens, né, da Bíblia que mostra, né, a atitude, né, de Jesus, que observa em Pedro, né, a sua vocação, vou dizer assim, a sua vontade de servir o reino de Deus. Agora, para finalizar, nós vamos falar por que o pregador estava querendo desqualificar. E a passagem era em Mateus 16, 15 a 19. E é assim: disse-lhe Jesus: e vós, que direis que eu sou? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então vejamos, irmãos, que nesse versículo 15 e 16, Jesus pergunta aos 12, né, quem era ele? E Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Então vejamos bem esse versículo 17, que Jesus diz: não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi o pai dele que disse, ele não ouviu isso do colega, ele não ouviu isso de ninguém, mas o próprio Deus dá a Pedro esta condição de olhar para Jesus e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe responde: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 18, né, Jesus faz uma promessa a Pedro. Né, praticamente declara a Pedro: tu és Pedro, tu és pedra. Ou seja, a pedra fundamental, ou você pode entender a primeira pedra da edificação do templo, como você quiser entender. Mas Jesus diz: edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Então, Jesus diz que Pedro aqui é o cabeça dos 11. No versículo 19, ele diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Bom, ele diz o seguinte: eu te darei as chaves do reino de Deus. Ele está dizendo a Pedro: eu te dou o poder. As chaves, meus irmãos, significa poder. Se você sair de casa sem a sua chave, e quando você voltar, a sua porta estiver trancada, você esqueceu por algum motivo, você não vai conseguir entrar. Por quê? Você esqueceu, você perdeu o seu poder naquele momento de abrir a sua porta. Você vai ter que entrar pela janela, arrombar a porta, alguma coisa. Mas Jesus não está dizendo em arrombar. Jesus diz: eu te dou as chaves do céu. Então, Pedro recebe de Jesus o poder. Ele não é só o primeiro Papa,
não é o líder daqueles 11, mas ele é o Pedro católico da Igreja Católica, que hoje irmana multidões no mundo todo. E em segundo lugar, ele diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ora, como entendemos isso? Vamos dizer que a sua luz está na rede da Light, né? Aquele campo de força maior. E você, por algum motivo, esqueceu de pagar a conta ou está num momento desesperador, o que acontece? A Light, o funcionário da Light vai lá e corta a sua luz. Você está ligado na rede ou está ligado ou está desligado? Automaticamente, você está desligado daquela rede elétrica. Ou seja, se fosse no campo espiritual, você estaria em pecado. Então, quando um católico peca, o que acontece com ele? Ele se desliga de Jesus, dizemos assim, no campo espiritual. Ele não pode participar da comunhão. Ele só vai ser religado quando ele procurar o sacerdote e fazer a devida confissão e receber, né, os benefícios da confissão, ou seja, o perdão. Então ele está religado outra vez na rede. Ele está ligado outra vez em Jesus e na igreja. É tudo que desligares na terra será desligado no céu. É o que eu acabei de falar, irmãos. Se você está em pecado, dependendo do seu pecado, se for um pecado mortal, uma blasfêmia contra Deus, você for confessar isso, você já nem vai poder participar, você já nem automaticamente você sai da comunhão. E quando for confessar, você vai entender que, dependendo da sua confissão, do que você fez, se for um pecado mortal, e se esse pecado não lhe dar a condição de ser religado outra vez na rede, você automaticamente está desligado dos céus. Então, Pedro recebe esse poder, não só para ligar, como desligar. Você também pode se desligar automaticamente da igreja, nunca mais ir à igreja, mudar de religião. Entendeu? Isso aí vou dizer, é uma coisa sua. Eu espero que tenha colaborado para um entendimento pelo qual esse pregador tentava desqualificar a pregação de Pedro. Obrigado.